novamente do Leitura Diária com a paz do Senhor Jesus Cristo. Espero que todos vocês estejam bem e hoje nós iniciaremos aqui a semana de estudo a respeito da 7ª aula desta última lição do 4º e último trimestre de 2020. A lição que tem por título A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o Sofrimento e a Restauração de Jó. Nesta aula de número 7, nós estaremos vendo agora a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? Esta é a temática da 7ª aula desta lição. E hoje ficou a mim incumbido de trazer uma breve reflexão acerca da leitura proposta para a segunda-feira, que se encontra no livro de Jó, no capítulo 8, versículo 1 e 2. Leamos agora o que diz a palavra do Senhor. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: Até quando falarás tais coisas, e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Glória a Deus. Primeiro nós devemos tecer alguns comentários aqui de alguns detalhes de quem era Bildade. Bildade era um dos amigos de Jó que foi inicialmente até Jó, depois de ter tomado conhecimento de toda a tragédia que o abateu, para consolá-lo. Mas veremos que o efeito foi exatamente o contrário. Bildade é suíta. E o que significa ser suíta? Suíta é da tribo de Sua. Ele é descendente de Abraão com Quétura. É também aparentado com os midianitas, habitando aí a parte do norte da Arábia. Nós temos aqui poucos versículos, porém grande peso, grande conteúdo teológico, aqui baseado na preocupação na qual tinha Bildade em defender aqui tão somente a justiça de Deus, sem mesmo atentar para a necessidade do seu amigo, sem nem sequer se compadecer da situação do seu amigo, com nenhum tipo de empatia, somente, mais uma vez, forçando que a situação de Jó estivesse dentro dos padrões ortodoxos da sua crença. Então, vamos ver aqui alguns argumentos de Bildade. Bildade, para sustentar essa narrativa de que as coisas que Jó falava eram coisas como vento impetuosos, que vinham contrário a todas as crenças já estabelecidas, que seriam ruins, que seriam destrutivas para toda a construção teológica da época. Então, o que é que Bildade ele se usou? Bildade se usou primeiramente do argumento do caráter de Deus. Deus, ele não é injusto da forma que você está colocando, porque para nós, somente pecadores sofrem, assim como o que antecedeu a ele, que se você se lembra bem aqui, foi o Elifaz, que antecedeu a ele, baseando-se neste argumento, nessa tese, na qual somente os pecadores sofriam. Mas Jó ainda rebate todas essas acusações que lhe são impostas por Elifaz e sustenta que está sendo aqui punido sem ser pecador, sem ter praticado nenhum tipo de iniquidade. E isso fez com que Bildade agora deixe a sua contribuição para defender aqui a justiça de Deus, dizendo que Deus não é injusto. Porque se o que Jó está dizendo é verdade, se Jó é reto, justo e desvia-se do mal, por que ele está sofrendo? Não faz sentido nenhum, porque Deus é justo. Cometeria Deus tal injustiça? Puniria Deus alguém que não mereceria ser punido? Deus em sua essência é justiça, e de fato, Deus em sua essência é justiça, mas essa verdade não deve ser aplicada deixando de lado a outra premissa tão verdadeira quanto que Deus também é amor. E é justamente o que Deus faz ao enviar seu Filho amado Jesus Cristo para padecer por nós em morte de cruz pelos nossos pecados. Ainda acerca da defesa do caráter de Deus, nós temos aqui uma parte em que Bildade ele comete uma atrocidade. Bildade diz: se você não pecou e seus filhos morreram, então talvez o pecado dos seus filhos, eles tenham pecado
E este pecado fez com que Deus se irasse e ceifasse a vida de todos. Ou seja, transferir a culpa para os filhos de Jó para justificar toda a sua teoria ortodoxa da sua religiosidade. Então quer dizer que a todo e qualquer custo o que valia aqui era simplesmente encaixar o fato dentro da crença, onde nós temos que essa prática ela não deve ser incitada, essa prática não deve ser desenvolvida. Então, fora que Jó esperava consolo da parte dos amigos, ainda teve que escutar isso. Jó, que era preocupado e sacrificava pelos filhos, que ele nem tem, e a palavra de Deus aqui não deixa claro, certeza, nós não temos base na palavra do Senhor para dizer que os filhos de Jó estivessem em pecado. Ele fazia os sacrifícios na simples suposição que talvez eles estivessem e Jó não tivesse tido conhecimento. Veja a mais intensificar ainda a dor de Jó. Então também ele fez uma outra coisa. Ele incita Jó a orar para que Deus restaure a sua prosperidade, porque Deus atende, Deus é justo, e se ele se encontra em justiça para com Deus, se encontra em caminho reto, está com as vestes limpas diante do Senhor, Deus irá atendê-lo. Esse foi o fechamento do primeiro argumento de Bildade. Depois Bildade apela agora para a sabedoria do passado. Quando ele diz, e o que os antigos têm a dizer sobre isso? Se você disser aos antigos que você, mesmo sendo justo, mesmo estando limpo diante do Senhor, está passando por todas essas atrocidades, o que é que eles diriam? Então nós podemos ver aqui que enquanto Elifaz se sustenta com a experiência que é adquirida com a idade e, vamos dizer, que coloca de forma tão grosseira que de onde vem a sabedoria de Jó, tão inovadora, se ali mesmo, acredito até que se referindo a ele, existiam pessoas mais velhas do que o pai de Jó. Em outras palavras, em palavras atuais, nós poderíamos considerar que eu tenho idade de ser seu pai. Como é que você sabe mais do que eu? Bildade se apoia na sabedoria do passado, onde está toda a tradição. Então se faz agora necessário nós deixarmos claro aqui a distinção da palavra tradição e tradicionalismo. Achei uma frase aqui bastante curiosa, interessante, que cai como uma luva nesse assunto. A tradição seria a fé viva dos que morreram e o tradicionalismo seria a fé morta dos que estão vivos. Então eu acredito que essa frase ela traz um certo peso para a nossa narrativa aqui, dando mais força que, ainda que nós temos a palavra revelada, muito de Deus há de se revelar, é claro que tudo em harmonia com a sua palavra, pois Deus não invalida a sua palavra. Deus decretou, está decretado. O que muda para nós é o nível de revelação que nós vamos ter mais profundidade em conhecer a palavra dele. Então, o passado ele deve ser um leme que nos direciona para que nós não cometemos os mesmos erros de novo, e não como uma âncora que nos entristece e nos deixa para baixo, aprisionados nos nossos erros. E o terceiro e último argumento que eu quero trazer aqui, nessa reflexão de hoje, são as evidências da natureza, onde Bildade se faz de alguns exemplos aqui para tratar da questão da causa e do efeito. E como é que ele faz isso? Ele faz, olha, se causa e efeito funciona na natureza, por que não seria com o ser humano? E ele dá alguns exemplos aqui, 3 a saber. Ele diz que, veja que na natureza, se nós não dermos água aos papiros, eles morrem, eles vão murchar. Então, Jó estava dessa forma, Jó estava murcho, sem esperança, triste, sem nenhum mais tipo de convicção. Então nós vamos ver que Jó estava abalado, como este papiro aqui que Bildade levanta. O segundo exemplo que Bildade dá, da evidência da natureza de causa e efeito, é a aranha. A aranha tece uma teia, por mais forte que seja, e por mais que um homem possa dizer que pode se sustentar, ou que aquelas teias suportam com o seu peso, ele verá que a teia vai se romper. Então,
O que é que Bildad está querendo trazer com isso? Que aquela ideia são convicções, as teias são as nossas convicções, e que convicções tendem a ser dessa forma. Elas são sustentáveis para nós, até que outra realidade se mostre. Mais uma vez aqui, comparando com a questão da convicção de Jó. Jó, você está convicto disso, mas olhe, preste atenção que isso que você está trazendo é frágil. Por quê? Porque nós temos toda a sabedoria do passado. É isso que ele está dizendo. E por último aqui, para encerrar essa reflexão de hoje, ele coloca aqui no jardim. Ele dá um exemplo que no jardim, por mais viçosa, por mais bonita que seja a planta, depois que ela é retirada, então, mais cedo ou mais tarde, ela vai morrer. Falando da importância das raízes da planta. Sem as raízes fixas, sem cuidar da estrutura do passado, mais uma vez aqui acentuado, não se sobrevive, a planta vai morrer. Então, comparando aqui a raiz de Jó. E qual seria a raiz aqui suscitada? Justamente a ortodoxia religiosa da época. Então, essa foi aqui a minha breve reflexão acerca deste tema de hoje. Um grande abraço a todos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até uma próxima oportunidade. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.